Esta história que compartilho foi contada por seu Vicente, um homem que cresceu em uma pequena comunidade rural em Minas. Era uma daquelas noites frias que surgem do nada quando ele decidiu compartilhar esse relato, uma lembrança da sua infância que nunca pôde esquecer. Aconteceu lá pelos anos 50, quando ele ainda era apenas uma criança. O povoado de Coquinho era cercado por densas florestas, um lugar lindo, mas cheio de mistério, assim como boa parte do nosso estado. Naquela época, devido a alguns acontecimentos, as histórias de bruxas eram comuns entre os habitantes. Elas eram chamadas de as bruxas da serra, mulheres que, segundo diziam, podiam se transformar em animais, desaparecer em uma rajada de vento. E pior ainda, gostavam de roubar crianças. Seu Vicente se lembra que, por semanas, circularam rumores de desaparecimentos em povoados vizinhos. Os pais ficaram mais protetores e não deixavam as crianças ficarem fora de casa ao anoitecer. O medo cercou o lugar, pois as pessoas diziam que essas bruxas saíam do mato para levar as crianças e usá-las em seus rituais sombrios. Tudo aconteceu numa noite em que a lua cheia iluminava tudo por lá. Vicente, então, com 10 anos, estava na cama junto com seus irmãos, tentando dormir para trabalhar de manhã. Enquanto isso, lá fora, os cachorros latiam à distância. Ele sentia um medo inexplicável, como se algo estivesse espreitando das sombras. De repente, o vento começou a soprar com força, agitando as árvores e fazendo as vigas velhas da casa rangerem. Vicente ouviu sua mãe rezar baixinho com um rosário nas mãos e a voz tremendo a cada palavra. Seu pai se levantou e trancou todas as janelas, certificando-se de que estavam bem fechadas. Nessa noite, não muito longe da casa de Vicente, numa casinha humilde na beira da floresta, aconteceu algo que ninguém no povoado jamais esqueceria. Alguns irmãos desapareceram sem deixar rastros. Segundo os pais das crianças, eles dormiam tranquilamente quando um estranho vento frio entrou pelas frestas da janela. A mãe acordou ao sentir um arrepio e, ao acender a lamparina, viu algo que a fez gritar de terror. A cama onde estavam seus filhos estava vazia e manchada de sangue. Os pais e vizinhos buscaram por toda parte com lamparinas e facões em mãos, adentrando a escuridão da floresta. Até quem costumava zombar das histórias de bruxas, lobisomens ou saci, estavam pálidos de medo. Eles caminhavam em silêncio, ouvindo o vento e o som dos galhos estalando. No fundo da serra encontraram rastros de passos pequenos que se aprofundavam ainda mais na mata, mas não havia sinal algum das crianças. Naquela noite, Vicente jurou ter ouvido risadas estranhas, risadas que não pareciam humanas. No dia seguinte, os pais dos pequenos estavam inconsoláveis e as mães estavam mergulhadas no medo. Dizem que durante dias os habitantes ouviram o choro das crianças no mato. Acreditavam que as bruxas as mantinham amarradas, usando-as para seus rituais. As mulheres, seguindo conselhos de outras pessoas, começaram a deixar ofertas nas encruzilhadas e a rezar escondidas, pedindo proteção para seus filhos. Os rumores cresceram rapidamente após o desaparecimento dos irmãos. As comadres mais velhas sussurravam sobre pactos e mulheres que praticavam bruxaria na serra. Não era a primeira vez que alguém falava de bruxas por aquela região. As histórias sobre mulheres dedicadas às artes ocultas, que se reuniam no coração da floresta, eram contadas de geração em geração. Diziam que essas mulheres eram responsáveis pelas colheitas arruinadas, pelo gado doente e, o mais assustador, também estavam por trás dos desaparecimentos. Depois da tragédia dos irmãos, os homens decidiram que não podiam ficar de braços cruzados. Liderados por seu João, o pai das crianças desaparecidas, eles organizaram uma grande busca no meio do mato. A mãe dos meninos estava devastada e ameaçava constantemente tirar sua própria vida caso não conseguissem encontrar nada relacionado às crianças.
A dor dela era visível toda vez que alguém passava em frente à sua casa. A expedição pela floresta não foi fácil. Aquela região tinha fama de ser perigosa, por causa dos animais e do terreno traiçoeiro. No entanto, o desejo de encontrar as crianças levaram os homens a correr o risco. Antes de partir, eles se armaram com facões, armas e não sei ao certo, mas acho que também levaram lanternas. Alguns, por tradição, levavam até amuletos e crucifixos. Supõe-se que caminharam por horas adentrando a floresta. O ambiente era tenso e o silêncio da natureza apenas contribuía para a inquietação deles. Parecia que até os animais haviam se escondido, como se sentissem a presença de algo mais na região. À medida que avançavam, a floresta se tornava mais opressiva e o ar mais pesado. Ao chegarem a uma pequena clareira cercada por árvores retorcidas, os homens pararam. Era um lugar que os mais velhos haviam descrito como amaldiçoado, um local onde, segundo as histórias, as bruxas se reuniam para realizar seus encontros. O chão estava coberto de folhas secas e galhos, e no centro encontraram os restos de uma fogueira cercada por estranhos símbolos desenhados na terra. Enquanto exploravam a área, encontraram pequenos objetos que fizeram o estômago de João revirar. Pedaços de tecido que ele reconheceu como parte das roupas de seus filhos. Foi então que ele compreendeu que, por mais absurdas que as histórias parecessem, talvez houvesse algo de verdade nelas. Algo ou alguém havia levado as crianças. No entanto, não encontraram nenhum sinal de vida na clareira. Os homens voltaram para a vila de mãos vazias e com o coração cheio de raiva. Não havia bruxas ou rituais que pudessem ver, mas o fato das crianças terem desaparecido sem deixar vestígios além das marcas de sangue na cama reforçou a crença de que algo obscuro estava acontecendo. Com o passar dos dias, alguns afirmavam ter visto luzes estranhas na mata durante a noite, enquanto outros juravam ouvir risos e sussurros na parte mais afastada, onde passava o rio São Francisco. Ninguém queria admitir, mas o medo do desconhecido estava afetando a todos. A mãe das crianças se trancou em casa, e sua saúde deteriorou-se rapidamente devido à dor. Seu marido não podia tirar os olhos dela. Os moradores começaram a tomar precauções extremas, levando até as crianças que não trabalhavam para o campo e evitando sair durante a noite. Nos dias de missa, a igreja começou a encher-se mais do que nunca, e o padre, embora confuso, tentava acalmar o povo com sermões e orações. Com o tempo, as histórias foram desaparecendo, mas o medo das bruxas permaneceu. Com o passar dos anos, alguns sugeriram que poderia ter sido obra de pessoas praticando rituais ou até mesmo de uma seita, mas ninguém jamais soube com certeza o que aconteceu com os irmãos. O que ficou claro é que a mata, com suas sombras e sussurros, guarda segredos que talvez seja melhor não descobrir. O Sr. Vicente cresceu ouvindo o aviso de nunca ir sozinho à floresta, especialmente durante as noites de lua cheia. As crianças nunca apareceram, e as bruxas da serra tornaram-se uma lenda, uma que ainda é contada até hoje por quem viveu naquele tempo. Hoje em dia as cidades estão cada vez mais grandes, e os perigos são outros. Mas mesmo assim, lembrem-se dos avisos dos mais velhos. Não falem com estranhos e mantenham seus filhos por perto, porque nunca se sabe quando algo desse tipo pode acontecer. Olá, comunidade, meu nome é Romário de Souza, como jogador de futebol, e vou contar algo que me aconteceu nesta mesma época do ano, mas em 2022. Foi algo que mudou minha perspectiva sobre o paranormal e também sobre as velhinhas católicas que passam a vida na igreja. Naquela época, eu trabalhava em um restaurante e saí tarde do trabalho. Tínhamos tido muito movimento porque em dezembro o número de clientes era muito maior que o normal. Eram quase 3 da manhã quando finalmente saí. Era o último dia corrido antes de começarmos a revezar as equipes
e tudo ficar mais tranquilo. Foi um dia bom, pois estava contando as gorjetas, e ao sair percebi que um amigo que sempre me dava carona já tinha ido embora. Sem escolha, voltei para guardar o dinheiro do dia e me preparei para caminhar. Minha casa ficava a uns 40 minutos de distância, e a área não era tão perigosa. Quando a situação ficava mais complicada, eu já conhecia a maioria dos malandros da região, então não me preocupava tanto. Guardei o dinheiro na meia para o caso de ser assaltado. Era o suficiente para evitar problemas maiores. Meu pai sempre contou uma história de um amigo dele que foi parar no hospital porque não tinha quase nada para dar no assalto. Aquela noite estava bem escura e eu conhecia alguns atalhos para acelerar o caminho. Não estava tão preocupado com o breu, pois sem música fiquei atento ao percurso. Não era a primeira vez que caminhava aquelas horas da madrugada. Passei por uma pracinha que tem uma igreja em frente. Dizem que naquele lugar há muitas histórias de aparições. Foi então que, na escuridão, vi uma figura vestida de preto parada na frente da igreja, às 3 da manhã. Meu coração quase parou. O que é aquilo? Pensei, ao mesmo tempo assustado e fascinado, porque nunca tinha visto algo assim. A figura se virou, como se tivesse me ouvido, o que era impossível. Depois, com o braço, fez sinal para que eu me aproximasse. Ok, pensei. Acho que é só uma senhora, provavelmente precisando de ajuda. Meu primeiro impulso foi dar meia volta. Claro, não havia uma alma viva por ali. No parque, na rua ao redor, só estávamos eu e aquela figura. Balancei a cabeça, esfreguei os olhos, mas a senhora continuava lá e parecia que precisava de ajuda, então me aproximei. Enquanto caminhava em sua direção, convenci-me rindo de que fantasmas não existem e de que estava apenas indo ajudar alguém de verdade. Quando me aproximei, ouvi que ela estava rezando. Terminava uma Ave Maria. Era uma senhora bem idosa, com um rosário na mão, do tipo que você sempre vê na igreja. Ai, filho, que bom que veio. Fique aqui e não pare de rezar porque ela está descendo. Eu preciso ir. Que? O quê? Perguntei confuso enquanto ela se afastava. Questionei sobre o que ela estava falando, mas enquanto andava, ela repetiu que eu não deveria parar de rezar porque ela estava descendo. Antes de ir embora, ela apontou para a igreja. Olhei para onde ela apontava e vi algo muito estranho. Vou tentar descrever da melhor forma possível. Era como uma menina, ou talvez uma mulher muito magra, com a pele completamente preta, como se tivesse sido queimada. Não tinha pernas e estava agarrada com os braços a um pedaço da torre da igreja. Parecia o pior dos meus pesadelos. Olhei para a senhora, mas ela já tinha desaparecido, como se de verdade tivesse corrido. Quando voltei a olhar para a igreja, vi que a aparição descia rapidamente, apoiando-se com os braços. Juro que foi algo automático, pois comecei a rezar sem nem ao menos pensar nas frases. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Rezava sem parar, enquanto aquela coisa se detinha. Fechei os olhos. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Meu corpo tremia incontrolavelmente e sentia-me vulnerável, desejando com todas as forças estar em casa com meus pais. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não sei quanto tempo fiquei rezando, de olhos fechados, até que fui interrompido pelo som de passos. Alguém vinha na minha direção. Abri os olhos e era um homem, que parecia estar indo trabalhar. Tudo bem, parceiro? Ele perguntou. Eu continuei rezando e apontei para a igreja. Ele olhou, mas não havia nada. Absolutamente nada. Ele voltou a me olhar e perguntou se eu precisava de ajuda. Com muito medo e muita vergonha, pedi que ele me acompanhasse por uma quadra. Menti que estava passando mal. O homem sorriu como se percebesse o pavor nos meus olhos e aceitou.
Caminhamos e eu tremia enquanto começava a ver movimento. Algumas pessoas indo trabalhar. Quando chegamos a uma rua mais movimentada, o homem perguntou se eu estava bem para continuar sozinho. Disse que sim, e comecei a correr para casa. Assim que cheguei, do jeito que estava, entrei na cama dos meus pais como quando era criança. Eles não me fizeram uma única pergunta e me deixaram ficar ali entre os dois. Senti-me feliz e senti-me seguro. Quando contei o que aconteceu pela manhã, eles não acreditaram completamente, mas sabiam que algo tinha acontecido. Não há nenhuma história ou lenda parecida sobre o lugar, mas minha mãe, que sempre procura algo positivo em tudo, disse que talvez fossem anjos. Anjos que apareceram na forma que eu precisava ver para me fazer parar por um tempo e me evitar um destino pior. Ela sempre rezou por mim, pedindo proteção. Então talvez fossem eles naquela noite, se manifestando. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Libreros, sou de Veracruz, no México, e agradeço por terem tirado um tempo para ler a minha história. Embora eu sinta que ela é um pouco curta, é uma experiência que continuo me lembrando até hoje e que de alguma forma me fez acreditar que existem seres que não captamos à simples vista, que vão além do que compreendemos. Tudo começou por volta do já distante ano de 2015, quando eu recém havia entrado no ensino médio, aquela fase em que deixamos de ser crianças e começamos a nos tornar adolescentes, experimentando todo tipo de mudanças. Quero pensar que por isso ficamos mais vulneráveis a vivenciar certas coisas. Uma noite fui dormir como de costume, tentando adormecer o mais rápido possível, pois precisava levantar muito cedo no dia seguinte. No entanto, acordei por volta das 2:30 da manhã com uma sensação estranha, como se soubesse que não estava sozinho ou como se alguém estivesse me observando. E de fato, ao olhar para a porta que ficava bem em frente à minha cama, vi claramente uma silhueta negra com forma humana se esgueirando. Embora eu não conseguisse distinguir seus olhos, sua posição me dava a impressão de que alguém estava me encarando. Quando aquela coisa percebeu que eu tinha notado sua presença, moveu-se lentamente para o lado e desapareceu. Um pouco confuso, gritei, pensando que poderia ser a minha mãe que tinha se aproximado. Talvez ela tivesse ido ao banheiro e aproveitado para verificar se eu estava bem. "Mãe, é você?" Me lembro que perguntei. Não sei como tive coragem de me levantar da cama e olhar atrás da porta, procurando algum sinal de que alguém estava ali. Decidi verificar rapidamente se era a minha mãe, já que o quarto dela ficava bem perto do meu, mas ao entrar, um arrepio percorreu meu corpo. Minha mãe estava profundamente adormecida e a porta do banheiro nem sequer estava aberta. Naquele momento tentei me acalmar, pensando que talvez o sono ou o cansaço fossem as causas dessa visão. Talvez a escuridão tivesse formado algum tipo de figura e eu a interpretado mal. Com essa ideia voltei para a cama e finalmente adormeci. Na manhã seguinte, enquanto minha mãe preparava o café da manhã, perguntei se ela tinha ido ao meu quarto de madrugada. "Não, nem sequer me levantei para ir ao banheiro", respondeu ela. Essa resposta me deixou ainda mais confuso, mas decidi não dar mais importância e segui meu dia normalmente. Naquela noite, quando chegou a hora de dormir, me preparei na esperança de que o ocorrido não se repetisse, que tivesse sido apenas um sonho e nada mais. Mas nem tudo é como queremos, pois novamente acordei de madrugada com aquela estranha e aquela maldita sensação de que não estava sozinho. Olhei para a porta e lá estava novamente. Aquela mesma sombra me observando, mas dessa vez era diferente. No que parecia ser sua cabeça, consegui distinguir 2 pontos brancos, que pareciam olhos, e também uma mão com dedos longos que segurava o batente da porta. Lentamente, em um movimento,
aquilo mais uma vez se escondeu e desapareceu. Imediatamente me levantei, tomado por um medo terrível, e fui verificar atrás da porta, convencido de que alguém havia invadido a casa. Cheguei a pensar que pudesse realmente ser um ladrão, mas igual à noite anterior, não havia ninguém. Naquela noite, fiquei acordado olhando para o celular, tentando me manter desperto, para não ter que enfrentar novamente aquilo que surgia quando eu estava dormindo. Foram várias noites em que experimentei esses fenômenos, alguns mais intensos que outros. Porém, as últimas vezes foi realmente assustador. Em uma dessas noites acordei mais uma vez no meio da madrugada. Ao abrir os olhos, descobri que não conseguia mover meus braços nem minhas pernas. Estava sofrendo do que chamam de paralisia do sono. Quando virei a cabeça para a beira da cama, tudo ao meu redor começou a se distorcer, como se fosse a tela de uma televisão velha com interferência. Após alguns segundos, a imagem se clareou e, na escuridão, consegui distinguir a mesma coisa com olhos brancos parada ao lado da minha cama. Não consigo descrever em palavras a sensação que tive naquele momento. Minha mente estava tomada pelo terror e a única coisa que consegui fazer, mesmo não sendo devoto, foi rezar. Aquele ser parecia irradiar um forte calor, quase como um secador de cabelo. Era alto, de constituição extremamente magra, com braços e pernas longos e ossudos. Foi como se eu estivesse vivendo uma cena de filme de terror. Não sei quanto tempo se passou, mas quando finalmente consegui me mexer, me levantei agitado, com o coração batendo a 1000 por hora. Não conseguia entender o que havia acabado de ver, mas algo me dizia que se aquela coisa quisesse me machucar, ela já o teria feito. Cansado e desesperado de que essas experiências se repetissem noite após noite, decidi tentar esquecê-las, deixá-las para trás. Todas as noites eu rezava, na esperança de que nada mais me ocorresse. Tudo o que eu queria era descansar em paz. No entanto, parecia que cada experiência era mais intensa do que a anterior. A última noite em que tive contato com esse ser chegou a um ponto que jamais esquecerei. Lembro-me de que naquela noite sonhei que estava em uma estrada solitária, ladeada por postes de luz e grama alta. À distância, avistei a figura de uma mulher vestida de branco, que me fez lembrar das histórias da Dama de Branco. Gritei muito, perguntando quem ela era e se precisava de ajuda, mas em vez de responder, a mulher começou a se aproximar lentamente de mim. Recordo-me de que quis correr, mas parecia estar preso em um efeito de vertigem. Enquanto tentava me afastar, tudo ao meu redor parecia se estender e se distanciar cada vez mais. Quando estava prestes a me alcançar, foi então que acordei sobressaltado, com o coração pulsando na garganta. Pensei que tudo não passava de um pesadelo terrível, mas naquele momento senti algo sobre mim, como se alguém estivesse segurando meus braços com força. Logo percebi que o cobertor que me cobria começou a deslizar lentamente para baixo, como estivessem o puxando. Algo estava me descobrindo. Eu estava completamente consciente do que estava acontecendo, mas meu corpo não respondia. Não conseguia me mover, gritar ou pedir ajuda. Então, quando levantei o olhar, eu o vi. Esse ser estava sobre mim, olhando-me de cima, muito perto. Seus olhos, que antes eram brancos, agora eram completamente vermelhos, como duas chamas brilhando com uma intensidade assustadora. A mesma sensação de calor envolvia sua figura. Eu podia sentir sua respiração batendo contra o meu rosto, enquanto ele se inclinava lentamente em minha direção. O mais estranho foi que sua aparência começou a mudar. Sua pele, que antes era como se fosse preta, tornou-se branca, e seu cabelo e suas roupas ficaram de um vermelho intenso, como se tivesse adotado uma nova forma. Naquele momento, a única coisa que me restou fazer foi rezar. Rezar novamente com toda a fé de que eu era capaz. Sentia que aquela entidade estava tão perto que poderia me tocar.
Aquela coisa estava sobre mim, mais próxima do que nunca, e o medo era tão esmagador que eu não conseguia pensar em mais nada. De repente, tudo acabou. Acordei sobressaltado, como se tivesse sido arrancado de um pesadelo. Minha cama estava ensopada de suor e meu coração parecia que iria sair do peito. Desde aquela noite, não sei porquê, mas nunca mais experimentei algo parecido. Não sei o que era aquela figura, nem por que ela apareceu para mim por tanto tempo, mas se alguém já viveu algo semelhante, gostaria de saber. Talvez isso possa me ajudar a entender o que realmente aconteceu comigo. Ainda faltava algumas semanas para o Natal. Eu morava em um pequeno apartamento na cidade, mas trabalhava em um escritório mais afastado, nos subúrbios. Meus turnos eram bem variados, às vezes começando de manhã cedo e outras vezes terminando tarde da noite. Naquela noite, meu turno era um dos mais tardios, e eu saí do trabalho às 11 horas da noite. Eu fui a última a deixar o escritório, então tranquei tudo e saí no meio da neve em direção ao meu carro. Acho que estava nevando há um bom tempo, pois havia cerca de 3 centímetros de neve no chão. Eu limpei o para-brisa, deixei o carro esquentar e comecei minha longa viagem para casa. Dirigia devagar porque as estradas ainda não tinham sido limpas e havia uma boa quantidade de neve. Algumas vezes meu carro perdeu tração por apenas 1 segundo, me fazendo entrar em pânico antes de voltar ao controle. Era um equilíbrio constante entre dirigir devagar e com cuidado, mas não tão devagar ao ponto da viagem levar 2 horas. Apenas 20 minutos depois, meu carro perdeu a tração novamente e simplesmente não parava de deslizar. Fui parar em um banco de neve ao lado da estrada, ligeiramente inclinado em direção a uma vala. Tudo aconteceu lentamente e não havia como sair dali. Então coloquei o gorro e saí do carro. Ele estava basicamente afundado naquela vala e coberto de neve até quase as portas. Coloquei as mãos na cabeça, frustrada com tudo aquilo. Sabia que precisaria chamar o serviço de assistência, mas antes que voltasse para o carro, alguns faróis apareceram na estrada, diminuindo a velocidade e parando ao meu lado. Era uma caminhonete antiga e prateada. O motorista abaixou o vidro. Precisa de ajuda? Posso te rebocar se precisar. Se puder fazer isso por mim, eu realmente agradeço. Era difícil recusar a chance de economizar uma taxa de reboque de $200 e possivelmente esperar por horas. Ele disse para dar 5 minutos para que ele buscasse o gancho de reboque em sua garagem, e então foi embora rapidamente. Quase congelando, voltei para o carro. Não esperava que ele tivesse que ir até sua casa buscar o que precisava, considerando que foi ele quem ofereceu ajuda. Parecia ser um grande incômodo para ajudar alguém que ele nem conhecia. De repente, depois da nossa curta interação, não consegui decidir se podia confiar nele ou não. Talvez ele nem voltasse, ou voltasse, mas não para me ajudar. Quanto mais eu ficava ali esperando, mais insegura me sentia. Será que eu devo ligar para o serviço de assistência só por precaução? Pensei. Senti que tinha me colocado em uma situação perigosa. De repente me assustei com batidas altas na janela do carro. Havia alguém parado ali, me encarando. Era um homem com 2 jaquetas grossas e um cachecol cobrindo a maior parte do rosto. Eu abaixei o vidro um pouco, supondo que ele também estivesse querendo me ajudar, mas ele não disse nada, apenas ficou olhando para mim. Pelo pouco de rosto que dava para ver, sua pele era muito pálida, como se ele estivesse no frio há muito tempo. Eu estou bem, obrigada, disse, tentando fazer com que ele fosse embora. Ele ainda não reagiu. Eu realmente não sabia o que fazer, até ouvir um som de clique. Ele tentou abrir a porta. Demorei um segundo para entender o que tinha ouvido, e antes que pudesse reagir e subir o vidro,
Ele enfiou o braço pela fresta e destravou a porta. Tentei segurá-la, mas ele a abriu com força e se inclinou para dentro do carro. Eu tentei empurrar e chutar, mas o homem era muito maior do que eu. Ele agarrou meus cabelos e me arrastou para fora, na neve. Fiz de tudo para lutar e escapar, mas ele estava lentamente me levando para longe da estrada, em direção à floresta. Justo quando eu estava quase perdendo todas as forças, faróis iluminaram toda a área, nos cegando por um momento. Um homem gritou da estrada, assustando ele, que saiu correndo direto para a floresta, desaparecendo na escuridão. Eu estava desnorteada e tentando recuperar o fôlego, mas o homem me ajudou a me levantar e me levou de volta à estrada, me dando sua jaqueta para me manter aquecida. Foi então que vi a caminhonete prateada. Era o homem que havia me oferecido ajuda antes. O resto daquela noite parece um borrão na minha mente, mas eu sei que ele chamou a polícia e deu o seu depoimento como testemunha. Eu realmente não sei o que teria acontecido se ele não tivesse ido me ajudar. Provavelmente eu nem estaria aqui agora para relatar essa história. Quando eu tinha 13 anos, aceitei dormir na casa de um dos meus primos quando fui visitar a família da minha mãe em Sinaloa, no México. Eu não conhecia o lado mexicano da família, então aproveitei muito a visita e me dei muito bem, especialmente com ele. Estávamos em Mazatlán, uma cidade média à beira-mar, e ele morava com o pai em um vilarejo pequeno perto dali, a cerca de 1 hora de distância. Ele descreveu o lugar como algo mágico, e além disso, o pai dele precisava viajar naquele fim de semana. Assim, Fred me convidou para ficar sozinho com ele na sexta-feira e no sábado. E no domingo, quando o pai dele voltasse, retornaríamos juntos para Mazatlán, para a casa dos meus avós, e celebraríamos o Natal. Achei o plano excelente. No entanto, embora o lugar fosse realmente mágico durante o dia, especialmente com os pôres do sol, na primeira noite percebi que também podia ser assustador. Estava literalmente longe de tudo. Sim, havia algumas casinhas no vilarejo, mas todas ficavam a pelo menos 10 minutos de caminhada. A lojinha onde vendia algumas coisas, por exemplo, estava a 15 minutos. Durante a noite não se via absolutamente nada. Parecia que o caminho desaparecia, que o mundo deixava de existir e que estávamos isolados, apenas nós e o mar. Essa sensação se tornou inquietante desde a primeira noite, e isso porque Fred era estranho. De repente ele falava sozinho, e à noite, quando fui ao banheiro, ouvi-o conversando com alguém, como se estivesse expulsando alguém pela janela. Saí e perguntei com quem ele estava falando. Ele respondeu que com ninguém e que eu não precisava me preocupar. Depois começamos a jogar videogame, e em algum momento notei que ele olhava assustado para uma janela atrás de mim. Ele se levantou rapidamente para trancá-la, fechou as cortinas e aumentou o volume da TV quase no máximo. Não liguei muito para isso. Jogar com o volume alto era comum para mim. Mas de vez em quando, achava ouvir algo lá fora, um choro ou um grito que parecia nos chamar. Não consegui ouvir com clareza e me concentrei no jogo onde jogamos até adormecer. Era um Nintendo 64, já antigo na época, mas era o único console que ele tinha. Mesmo assim, nos divertimos a noite toda com Mario Kart e Smash Bros. Adormeci, mas sonhei muito. Durante toda a noite sonhei que uma mão fina e esquelética tentava abrir uma janela ou a porta, que dava voltas desesperadas ao redor da casa, enquanto meu primo chorava, tentando ignorá-la. O mesmo pesadelo se repetiu várias vezes até que fui acordado pelo cheiro do café da manhã que ele já estava preparando. Depois fomos à praia pegar mariscos e, mais tarde, ao vilarejo comprar refrigerante e salgadinhos. Voltamos para assistir o pôr do sol à beira-mar e em seguida passamos a noite jogando. Não vou mentir. Para mim, aquele plano era excelente. Tudo era tão bonito que até esqueci a sensação estranha da primeira noite.
Passamos a manhã e o entardecer tranquilos, mas assim que escureceu, Fred me apressou para voltarmos para casa e trancarmos tudo. Começamos a jogar novamente e ele aumentou o volume outra vez. Em algum momento ele começou a se sentir mal de repente e me pediu para continuar jogando. Disse que precisava se deitar porque não estava bem. Fui com ele até o quarto, desliguei o Nintendo e liguei a TV para deixar algo no fundo. Não conseguia continuar jogando assim. Tentei sintonizar um canal local de notícias, mas ele aparecia apenas entre os ruídos brancos da tela quando ouvi uma voz. Não era monstruosa, mas era estranha. Vinha de fora. Olhei pela janela e do lado de fora, a noite era absoluta, completamente negra. Não havia lua ou qualquer coisa para iluminar o mínimo possível. No entanto, havia algo lá fora. Eu tinha certeza, mas não conseguia ver. Abri a porta e dei alguns passos, tentando acostumar meus olhos. Achei ver algo ao longe, a vários metros, no meio da escuridão. Percebi que não era minha imaginação. Algo se aproximava, andando lentamente, muito devagar, como se tivesse os pés amarrados. O vento balançava o que parecia ser uma roupa preta, fina e leve. Parecia ser uma mulher. Aquilo parecia ser uma mulher. Gritei: "Boa noite!" E aquilo parou. Ficou imóvel, completamente congelado, como se estivesse confuso. Depois continuou vindo em minha direção. De repente, um cheiro horrível tomou conta do ar. Um cheiro de morte, como de um animal morto, mas ainda mais intenso. Reconheci o cheiro de morte humana, infelizmente. E no momento em que reconheci, aquilo, embora ainda estivesse a vários metros de distância, tornou-se mais nítido. Achei ver um rosto desfigurado, com dentes expostos e apenas alguns fios de cabelo longo ainda presos à cabeça. Juro a vocês, aquilo que vi era um cadáver, um corpo morto caminhando. Corri até meu primo para tentar acordá-lo, mas ele estava muito mal, suando frio. Apenas sussurrou: "Aumenta o volume. Logo ela vai embora." Voltei para o jogo, mas jogava sozinho, mexendo o controle por reflexo, sem conseguir parar de pensar no que estava lá fora. Joguei até cair no sono de exaustão e sonhei a noite inteira com aquela mulher, me olhando pela janela, esperando entrar. Na manhã seguinte, tive sorte do pai de Fred chegar cedo e pedi para voltar a Mazatlán o quanto antes. Quando cheguei à casa dos meus avós, entre a celebração do Natal com a família, esqueci de tudo. Nunca mais tive contato com Fred. Na verdade, só contei essa história anos depois, quando soube que Fred e o pai haviam sofrido um acidente de carro em Ciudad Obregón. Até hoje, todas as noites é difícil evitar não pensar naquilo antes de dormir.